Então, chegamos no final da mentoria, parça. Isso aí, parça. Deu pra pegar uma noção boa, parça? Ah, deu sim, mano. Agora é estudando pra melhorar, né? Que bom, mano. Agora é aperfeiçoar, né, mano? É Sim, aquilo que eu sim. falo. Conhecimento hoje, pelo menos o básico, você já tem. Porque a gente fala que a gente ensina do básico ao institucional, né? Não é nem avançado, é institucional. Por quê? Porque a gente quer passar, que nem eu falei, a gente quer abordar toda a metodologia, mano, de tudo um pouco, até que você entenda para onde que o mercado vai. Porque é que nem a gente, é que nem eu passei lá. Se você sabe aonde está a oferta, a demanda e quem está no jogo, provavelmente o risco de você aumentar os seus ganhos é muito grande, entendeu? Sim. Então, é que nem eu falei, mano, espero que eu tenha ajudado e contribuído, né? Agora a gente vai ver uma aulinha bônus aqui de entradas e confirmações, onde a gente vai meio que rever aqueles conceitozinhos que eu passei para você, que é a opção da quebra de estrutura, o retorno numa área de oferta ou demanda, aonde ele busca o 8879 institucional da FIBO, certo? Então, Certo. tudo isso para poder dar aquela refrescada na memória, chegando aí no fim da nossa mentoria, demorou? Morou, mano? Depois dos grupos, tudo que tiver relacionado a mercado, que você quiser continuar mandando lá, pode ficar à vontade, tá? Para Certo. mandar, eu vou depois só incluir vocês na minha primeira turma lá, para que o conhecimento depois de vocês fique mais agregado, né? Que aí, tipo assim, às vezes você tem uma dúvida, que é a dúvida do cara da minha primeira mentoria, ou os negros da primeira mentoria tem uma dúvida que pode ser uma dúvida de vocês, então já está tudo no mesmo grupo ali para poder tirar essas dúvidas, bater um papo, perguntar e, enfim, mandar lá as operações, fechou? Fechou. Então vamos lá, meu parça. Aqui a gente já tinha visto um pouquinho, né, que é as entradas de confirmação e entradas com risco, né? Qual a diferença de uma e outra e como que funciona elas. E aí eu expliquei para você que uma entrada com risco é aquela entrada que você mapeia todo o gráfico e a partir do momento que o preço vem e toca na sua região, você já faz a entrada, esperando aí já a reação do preço. A entrada com confirmação, ela já é um pouquinho mais diferente. Num time frame maior, você vai ter mapeado toda a sua operação, e aí, quando chegar lá na sua posição, você vai ir para um time frame menor, que é um lower time frame, certo? Jogar no Uhum. lower time frame e esperar a quebra de estrutura. Um chau, um retorno à região desejada, para aí sim poder fazer a entrada, certo? Certo. Então, ó, aqui fica, ó, a principal diferença entre uma entrada de risco ou confirmação é que a entrada de risco se baseia principalmente no limite dos pedidos. Você simplesmente definiu um pedido limitado ou no mesmo instante da execução e no mesmo tempo gráfico da análise. Ou seja, é aqui a minha entrada, ela vai bater e vai entrar. Agora, trazendo aqui para uma área, para uma zona real aqui de gráfico, o que que acontece, ó? Se eu tenho aqui, ó, essa zona como uma zona institucional onde eu quero fazer a minha entrada, ou seja, a partir do momento que ela vem buscar o toque da região aqui, ó, é aonde eu vou fazer minha entrada. Ou seja, porque eu estou afirmando que o preço vai bater aqui e vai respeitar e ter a reação. Se lá em 4 horas eu não estiver satisfeito, falar, pô, pode ter um certo risco aqui ainda. O que que eu tenho que fazer? Jogar lá num time frame menor, certo? Jogar lá num time frame menor e esperar o quê? A quebra de estrutura. Ou seja, o que é a quebra de estrutura? É isso aqui, ó. É a finalização do processo, ó. Quebra de estrutura, certo? E aí, Uhum. quando ela volta a retestar, a gente tem um novo surf para queda. Só que, dependendo da entrada, a gente vai ficar de fora. Por quê? Pode Certo. ser que daqui, ó,
Se a gente fosse esperar a confirmação, ó, ela viesse aqui, ó, e continuasse, Sim, certo? Agora, dependendo da entrada, não. Por quê? Porque ela faria simplesmente isso aqui, ó. A gente já traçou a nossa entrada aqui, tá tudo bonitinho, tá, não sei o quê. Eu não peguei esse reteste aqui no toque, ó. Eu não peguei esse reteste no toque. Esperei o quê? Esperei ele fazer aqui, ó, uma mini quebra de estrutura, certo? Dessa região. Retestou ela e aí foi embora, certo? Aqui, certo. ó, quanto menor o time frame, ó, deixa eu jogar aqui só para eu tirar. Quanto menor o time frame, mais bonito vai ficar. Yeah. Vai ficar. Ah, tá aqui desse lado. Aqui, ó. Vamos lá, deixa eu- aqui, ó. Quanto menor o time frame, mais bonito vai ficar a região de quebra. Tá vendo? A gente vai ter, ó. Centro, a região é aqui. Ela veio, não peguei no toque. O que eu vou fazer? Vou esperar a quebra de estrutura. A quebra de estrutura aqui, ó. Lembra? Falha de topo, não renovou topo e, ó, Perdeu o estrutura, fundo. estrutura, perdeu o fundo, certo? Então, ó, Aham, ela veio e trabalhou aqui na baixa. Quando ela voltou a testar a região, ó, aqui ela despencou, certo? Então, certo. é isso. A entrada com risco e confirmação seria isso. A entrada de risco seria aqui, ó, nesse primeiro toque, ó, que chegou aqui, bateu. E deu a sequência, certo? E a confirmação seria isso aqui. Seria a espera da quebra de estrutura, ó, e aí voltou, confirmou, e aí fica mais seguro a nossa entrada, certo? Então, a entrada de risco e confirmação é isso, ó. A entrada de risco, ela se baseia principalmente no limite dos pedidos. Você simplesmente definiu a sua região limitada e então fez a sua execução. A entrada de confirmação exige que você pare para os tempos gráficos menores e procure por quebras de estruturas na direção oposta, uma vez que o preço tocar na zona de um high time frame, ou seja, de um time frame maior. Uma é mais conservadora e a outra mais agressiva. E como identificar uma entrada de confirmação? Encontre um POI, certo? Em um tempo gráfico maior. Refine para um tempo gráfico menor e espere que o preço toque na zona de high time frame, né, de um time frame maior, e faça as quebras de estruturas. Quais são as quebras de estrutura? Boss, Shaw ou Flip? E etc. Nesse tipo de entrada, podemos pegar alvos longos, porém o nosso stop loss fica um pouco grande pelo fato de que entramos em um time frame menor. Por quê? É que nem aqui, ó. Se eu entro aqui, ó, no toque, se eu entro no toque da região, ó, no time frame maior, deixa eu jogar aqui, ó. Se eu entro no toque da minha região aqui, ó, o meu stop estaria aqui, ou seja, daqui para cá é curtinho. Se eu espero fazer a quebra de estrutura para entrar novamente, ó, essa região aqui ainda casou, porque aqui provavelmente ó, ela fez ó, um topo duplo para poder cair, certo? Só que se ela, dependendo da estrutura que ela faz aqui, ela faz menor aqui, ó, o nosso stop daqui que estaria aqui em cima para aqui para baixo seria muito maior, certo? Então é essa a certo. diferença. O nosso stop numa entrada com confirmação seria um stop maior. Agora, numa entrada de risco, nosso stop seria mais curtinho. Então, às vezes, tem que colocar na balança o que compensa mais. Compensa você esperar e ter realmente a confirmação de que aquele preço vai cair ou vai subir, visto o quanto de stop eu levaria, compensa, beleza, então vou esperar a confirmação.
Agora, se você achar que o stop fica muito grande, você vai ter que entrar com uma mão bem mais baixa, com uma alavancagem bem mais baixa para esperar ver a confirmação, então já entra no toque. Por quê? Você entra no toque com a mão desejada, certo? Com um pouquinho menos de alavancagem, não tão menor, certo? Com um pouquinho menos de alavancagem, mas ainda com uma alavancagem alta. E aí o stop seria um pouquinho não, seria bem mais curto, mas com um risco retorno muito mais favorável. Por quê? Vamos se dizer aqui, ó, nessa região aqui, ó, se a gente fosse entrar aqui, ó, no toque, daqui para cá, daria 0,30%. Dá um pouquinho mais porque a gente está em 4 horas, mas daria 0,5%, ou seja, 60%, 65% aqui eu teria de stops. E vamos se dizer que a outra região minha seria aqui, ó, nessa região. Para cá eu estaria com 1,40, ou seja, uma alavancagem vezes 100 daria 140% de stop, ou seja, estouraria muito antes de eu imaginar a minha operação, certo? Então, o que que acontece? Se eu vejo que dá para mim entrar alavancado vezes 100 a partir do toque aqui para arriscar só 70% do meu capital, que é onde eu vou ter uma veracidade ainda no preço, compensa. Por quê? Porque eu vou arriscar 70% do meu capital e a hora que eu soltar isso aqui, ó, olha o que o preço faz, ó. Um candlezinho que ele ande aqui, ó, a partir do meu toque aqui, ó, ele já andou aqui, ó, só nessa regiãozinha, ó, de quebra de estrutura aqui, ó, para chegar até aqui, ele já andou 150%. Se eu deixo a operação rolar no 100, ó, a partir do momento da hora que ele vem fazer uma nova estrutura, ele já andou 10%, ou seja, alavancado vezes 100, 1.028%, 1.028% de lucratividade de rentabilidade, certo? Agora, Certo. se eu tivesse entrado, vamos dizer, aqui, que seria minha outra operação, para não perder 140%, eu teria que basear. Então, vamos lá, 140%, a metade é 70, eu teria que entrar com 70x ou menos, para ter aqui um stop regular dentro da minha operação, certo? E se eu entrasse vezes 70, aqui seria rentável também? Seria, mas seria menos, ó, 9,59%. Vamos colocar os mesmos 10,28, vai para onde eu travei lá. Seria 70 vezes 10,28. Ou seja, daria 719%. É rentável? É. Só que a gente estaria perdendo aí 300 a 400% a menos de uma entrada de risco, certo? Então, é essa a Certo. diferença que a gente tem que basear. E compensa mais, certo? Uhum. Aqui, ó, ele já fala, ó, como identificar uma entrada de risco. Identificamos um POI em um time frame maior e diminua para um time frame menor. Verifique se está claro as entradas quando o preço tocar nessa zona. O que que é estar claro? Aquela região aqui, ó, OBS, ó. Quando o time frame maior e o time frame menor estão na mesma direção alinhados, esse tipo de entrada se torna viável. Ideal para fazermos as entradas a favor da tendência. Ou seja, é isso aqui que ele quer dizer. Por quê? Porque dessa região aqui a gente tem um ponto de interesse, a gente tem uma order block validada, a gente tem o 79 ou 88 da FIBO institucional, a gente tem a região premium de todo esse swing point aqui, ó, que é acima dos 50%, né, do desconto que a gente acha viável para poder fazer uma venda, entendeu? Então a gente tem todo um contexto aqui, ó, ela está subindo, mas o volume está caindo, certo? Então está fazendo uma correção bem aparentada. Aí chega aqui próximo dessa região, ela começa a dar indícios lá no RSI que o preço tende a cair. Então tá tudo desenhadinho. Então essa entrada de risco ela tá perfeita. Então a partir do momento que ela chegar aqui, eu não vou esperar ela fazer aqui, ó, a quebra da estrutura BOS ou do chau para me confirmar e eu esperar voltar aqui de novo para poder fazer a entrada. E isso é entrada com Uhum. confirmação. Isso aqui seria entrada com o risco. Olha o quanto que ela anda, ó, a partir do toque, ó, 550 pips. Ou seja, isso aqui já é muita coisa. Pode ser
que ela nem volte aqui em cima, ela trave aqui nessa região, porque aqui tem uma order block, porque tem um desequilíbrio, tem uma quebra de estrutura, e ela só faça a mitigação dessa região e já despenque o preço, enquanto você vai estar esperando aqui em cima, certo? Então, isso que é uma entrada de risco certeira. Aqui, ó, ele já pega o quê? Uma entrada com confirmação. O que que é uma entrada com confirmação? É aqui, ó, confirmações de quebra de estrutura após o momento que toca num time frame maior e volta para retestar. Ou seja, o que que é isso? Ó, o nosso time frame maior, nosso ponto de interesse está aqui demarcado em 4 horas, certo? E aí o que que acontece? Ó? O preço faz o quê? Ó? Faz a quebra de estrutura e volta para retestar a região. Voltou para testar a região, a gente faz a entrada porque essa é a confirmação da entrada. E aí, ó, o preço só vai, certo? Então, essas Certo. são as diferenças entre uma entrada de risco e uma entrada de confirmação, certo? Ó, os setups que a gente tem de entrada. Ó, análise em múltiplos tempos gráficos estão à frente de qualquer setup milagroso. No mercado não há um santo graal, nem existe setup dos deuses, mas nós podemos identificar padrões que acontecem diariamente no gráfico e o que fazemos é ficar atento ao início dessas formações. Aqui, ó, sopa de tartaruga, turtle soup, conhecido também como AVC. Isso aqui, Elton, nada mais é que os nomes dados para poder facilitar, porque que nem eu falei, acho que já comentei até com você. Não adianta eu chegar lá para você e falar, pô, Elton, aqui é uma subida que deu divergência. Tudo bem, você está vendo que é uma subida com divergência, mas o que que eu preciso fazer para que você grave isso na mente? Dá um nome, certo? Ter uma Sim. nomenclatura. Então, é isso que acontece quando eles dão esse tipo de nomenclatura. A sopa de tartaruga, turtle soup, conhecido também como ABC. Então, ou seja, a gente tem que dar nomes para que fique gravado na memória, mas não que isso seja para esses nomes mirabolantes aí tenham algum sentido óbvio, não, não. É lógico que a gente tem uma semelhança, né? Assimila bem o que está acontecendo. Então, a gente sabe que isso aqui é um topo, isso é um topo. Então, a gente acaba considerando como um topo duplo, entendeu? Então, e aí tem essas meras semelhanças aí, certo? O que são os BSL? BSLs é o último topo do mês, o último topo da semana, o último topo do dia, que é o Buy Side Liquid. E tem lá os últimos topos do dia, os últimos topos do mês, os últimos topos da semana, que são os SSL, que é o Sai Liquid, certo? Então, é o Selling Side Liquid. Então, cada um com os seus nomes aí. Aqui, ó, ele nada, aqui, ó, o SSL, tá vendo? Também já estudamos, são os pontos LOLs no gráfico, mínima do dia, mínima da semana, mínima do mês e uma mínima importante, entendeu? Sempre atento aos pontos extremos do gráfico, que é bastante liquidez. Então, ou seja, esses pontos aqui é onde provavelmente vai ter as capturas de liquidez. A dica, como podemos prever esse movimento? Eu escrevo em aspas, pois simplesmente não tem como a gente adivinhar o movimento que está por vir. O que podemos é aumentar a chance de acontecer. Bom, uma dica importante, como mencionei, é que sempre que formos fazer uma análise, devemos marcar no gráfico as mínimas, as máximas e as mínimas relevantes, tais como do mês, semana, dia ou até intraday, pois esses extremos é onde há bastante liquidez na maioria das vezes as zonas institucionais. Portanto, caso perceba que o preço está chegando próximo a esses highs ou lows principal, criando indução, espere uma possível varredura de liquidez naquela região para verificar a possibilidade de uma entrada, sempre observando a questão do stop loss acima ou abaixo, do ponto máximo do stop hunt ou pelo menos 10 pips, dependendo do seu gerenciamento. Ou seja, ó, quando o preço faz isso aqui, ó, a gente tem aqui, ó, topo da semana, certo? Aqui, o preço vem fazendo esse tipo de acumulaçãozinha aqui, ó. A favor da tendência, muito nego vai falar, pô, isso aqui é sinal de reversão. Se a gente tem um topo da semana, um topo do dia, um topo do mês aqui, uma máxima, né? Do dia máximo, provavelmente ele vai fazer essa varredura, ele vai fazer essa captura para depois derrubar o preço.
Por quê? Porque aqui tem muita liquidez, tem muita posição aqui nessa região. E aí vem mais essa regiãozinha aqui onde o pessoal está achando, o varejo está achando que o preço vai cair. Aí está todo mundo vendido aqui. O que que ele faz? Estopa todo mundo e depois gera o fluxo baixista, certo? Como entender a dinâmica por trás desse setup? Olha lá. Vai ocorrer o SH para varrer a liquidez da mínima relevante daquele momento. Ou seja, aqui tem um SH, ó, que a gente tem SH, varreu a mínima, o SSL aqui, ó, certo? Com o movimento que houve da captura de liquidez, o preço vai quebrar as estruturas. E aí, com o movimento que quebrou a estrutura, vai ser deixado zonas ao qual o preço vai voltar e seguir o fluxo. Ou seja, um RTO, Retorno ao Order Block de origem. Ou seja, toda vez que a gente tiver uma varredura dentro de uma máxima ou uma mínima do dia, ele vai fazer essa saída. E a partir do momento que ele fizer a saída e quebrar a estrutura, ele vai ter o retorno à order block de origem, que é isso aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, deixa eu achar aqui, ó. No dólar acontece muito. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar um aqui. Um que eu tinha visto. O dia foi até no Bitcoin, agora eu não vou lembrar. Eu acho que foi até no Bitcoin, depois eu vou dar uma olhada. Um exemplo bonitinho, deixa eu ver se vai aqui no Bitcoin. Então, agora eu não tô lembrando onde tá, mano. Eu devia ter marcado ele também. Se eu burro pra caramba. Vou ver aqui. Acho que foi isso aqui mesmo, ela, tá? Acho que foi dessa região aqui, ó. Que ela fez aqui, ó. A quebra de estrutura toda, então, não sei o que. E aqui foi a origem dela, que ela tava meio ancoradinha, ó, que ela tava meio amarrada. Foi na onde eu fiz a minha entrada lá. E aí ela veio e tal, caiu lá embaixo e voltou aqui, ó. Order block de... Não, não quero não. Mano, agora eu não tô achando ela. Então, depois eu vou achar. Deixa eu ver se eu acho algum índice aqui pra ver. A minha onda 5 tá quase, hein? Minha onda 5 tá quase, hein? Tem que fazer aqui agora, ó. Ah, só quebrou uma estrutura bonita aqui, hein? Ó, deu estruturinha, Altão. Aí sim, Sim, pode ser que vai pro alto. Vamos ver se a região de travinho aqui, ó, já tá rejeitando bem. Vamos ver como que vai se comportar aí. É, tem um order blockzinho aqui, ó. Bem caso escoela. Bom, enfim, Altão, depois eu vou achar, eu mando um print, eu tento achar e mandar um print pra você, ó. beleza. Fechou, parça? Esses, Fechou. esses tipos de coisa aqui, mano, são setups que eles colocam, tá? Para que ele, na verdade, o autor colocou aqui, né? Para poder dar um parâmetro de entrada e tudo, para se imaginar, né? Como seria os tipos de entrada que ele faz. Ele espera a liquidez do fundo da semana, né? Liquidez do fundo da semana, capturou a liquidez. Aqui fez um novo order block, ele já estaria na entrada, ó. Ele tem aqui, ó, o primeiro alvo como o último topo, certo?
E aí, a partir do momento do retorno aqui, se ele não tivesse saído aqui, o segundo alvo dele estaria aqui em cima de novo, a quebra da estrutura novamente, e por aí vai. E aí ele esperaria o RTO, né, que é o retorno a order block de origem, mas esses setups aqui eu não gosto nem de passar porque não é o que eu opero, então eu não tenho propriedade para falar dentro dele. Mas não quer dizer que não funcione, porque se ele colocou aqui é porque realmente com ele funciona. Tá vendo aqui, ó, BSL, Buy Side Liquid. Ou seja, ó, teve o SH, que é a varredura, né, o Stop Hunt, capturou toda a liquidez, primeiro alvo, quebra de estrutura, certo? Buscou, depois ele voltou, ó, gerando liquidez, buscou de novo ao retorno a order block de origem e aí seguiu o fluxo. Acontece? Pode ser que aconteça muito, mas eu não tenho propriedade para falar, porque eu não opero dessa forma, certo? Certo. O que isso aqui ajuda? Ó? Isso aqui é uma boa ajuda. Que é o que? A falha de topo e a quebra, a falha de rompimento e a quebra de estrutura. Ó. A ideia é parecida com o que vimos anteriormente, porém, ao invés de um stop hunt, será o SMS, ó, que é o failure swings. Em outras palavras, falha em romper um swing point, ou trazendo para o popular falha em romper topo ou fundo e é a falha de rompimento de uma estrutura ao qual, após a falha, o preço quebra uma estrutura e volta na order block, dando início ao setup, bastante visto nos gráficos diariamente, muito eficaz. O que que acontece? Daqui eu utilizo e utilizo bastante, que é o que eu falei aqui, ó, tá vendo? Ó? O que que aconteceu aqui no índice? O índice teve aqui, ó, a quebra, fez a coisa, ó, falhou o fundo, certo? E aí deu a quebra de estrutura. Então, a partir do momento que o preço vier buscar uma região de interesse aqui, fica interessante fazer aqui uma compra nessa região aqui da falha de fundos. Então, ó, o que que acontece? Ele vem, certo? Ó, falhou em fundo, ó, falhou em romper fundo, que é o SMS, certo? Que é onde a gente tem a failure swings. Aí, a partir do momento que ele volta, ó, quebra a estrutura, a partir do momento que ele volta a testar a order block, é o momento de compra para poder seguir o fluxo agora altista. E isso funciona muito. Ó. Aqui, já Uhum. numa alusão ao gráfico que a gente usa, ó, ele vem, certo? Faz a falha de fundo, SMS, vem e quebra a estrutura. Quebrou a estrutura, o retorno aqui, o reteste na próxima order block aqui, é uma compra bem sucedida. Do jeito que o preço trabalha depois na alta, certo? Ó, o ponto Certo. X da questão é a falha em romper o swing point. É, 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 que entendemos como um fundo ou topo fraco. E em seguida, existe a quebra de estrutura e o retorno na região criada. Essa estrutura é vista praticamente todos os dias e acontece mesmo. Por isso que eu até utilizo, porque acontece muito isso aqui, é institucional, que o preço vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. Chega um momento que ele não consegue mais fazer a quebra desse fundo fraco, que seria um fundo fraco, e ainda quebra a estrutura aqui, ou seja, ele demonstrou para a gente que agora o interesse na correção ou na reversão do preço começou a ficar interessante. Ah, Luquinha, mas nem toda vez. Às vezes ela vem aqui, faz isso aqui, quebra a estrutura, a gente acha que vai e ela quebra. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Você está fazendo a contagem de Elliott errada aqui. Porque se estiver em final de ciclo aqui, se for numa tendência macro, provavelmente ela está fazendo uma reversão de preço. Se for na micro, provavelmente ela está só fazendo a correção do preço. Aí vai de você analisar aqui na onde vai estar o seu ponto de oferta para poder sair da operação. Ou seja, o preço fez aqui, ó, falha de fundo, você comprou, pô, minha próxima região de oferta está aqui. A partir do momento que ela vier tocar aqui, eu vou sair. Por quê? Porque ela está só numa correção aqui, ó, de uma onda 2 para fazer onda 3, onda 4, onda 5. Ou numa uma correção de onda 4 para fazer onda 5, certo? Então, tem que ficar ligadinho aí nisso aí para não tomar stop. Bash SMS mais BOS mais RTO, é isso aí, é a mesma coisa, né? Só que a falha de topo, ó, mesma lógica, mas agora será um movimento Bash com topos e fundos
descendentes, ou seja, o preço vem aqui, ó, numa subida, não consegue realizar a quebra, o rompimento aqui desse último topo, faz um SMS, retesta A ou B e segue o fluxo, certo? Aqui é uma alusão ao gráfico, né, que a gente usa. Olha lá, o que que o preço faz? Vem aqui, ó, trabalhando na alta, não consegue quebrar o último topo, certo? E aí ele despenca, ó, já fez a quebra de estrutura aqui, ó, já ficou claro para a gente, teve o SMS aqui, voltou, fez o RTO na order block de origem, derrubou o preço, certo? Então, Certo. isso aqui a gente usa muito, eu principalmente uso muito dentro do meu operacional. Esse aqui já também não uso, já não uso nada, 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 ó, que é o Quasimodo. Quasimodo é um personagem de desenho muito conhecido que tem uma formação no ombro e na coluna, mais conhecido como Corcunda de Notre Dame. No gráfico, nós identificamos três tipos de QM, que é o Quasimodo Reversal. Ou seja, é isso aqui, ó, é quando o preço vem, faz uma armadilha, ó, Quasimodo level. Por quê? Porque ele fica reto ali, fica meio curvado. E aí, a hora que o preço volta a passar da região aqui, aqui no reteste, a gente pega. Uso quase nunca. Quase nunca. Quase nunca não, nunca usei, na verdade. Ó, Uhum. você que já está afiado no SM, vai ver de cara que se parece com o Shao. E é verdade, mas o toque da entrada será no mesmo nível do penúltimo swing point, nesse caso, swing low, ou como as pessoas gostam de chamar, o ombro esquerdo do pobre coitado Quasimodo. É um bagulho que, mano, para mim fica uma alusão muito sem sentido que eles fazem, né? É uma Uhum. comparação bem besta. Então, eu não acho que seja relevante. Tem gente que usa. Estou passando porque é o tipo de entrada que ele, provavelmente o autor do livro aqui, ele usa, tá, Elton? Mas o nosso Sim. é só mais a falha ali de swing mesmo, porque aquilo ali para a gente é muito interessante, principalmente para a gente que usa institucional, é muito interessante ter a falha de swings, certo? Que é o SMS. Aqui, ó, é o Quasimodo Manipulation, é uma entrada mais lazarenta ainda, porque tem toda uma estrutura, então eu já nem gosto de passar, porque senão confunde muito a mente, certo? Certo. A regra dos 70. Essa regra dos 70, mano, ela é até, vamos se dizer, já vi bastante nego usando, certo? Ó, é uma fibo ou uma caixa de GAN que traçamos de um ponto a outro que formou uma estrutura, ou seja, um topo ou um fundo. Se por acaso o preço romper os 50% e voltar e não quebrar o último swing point formado, muito provável que ele irá voltar a retestar a área abaixo de 50% novamente para seguir o fluxo. Os 70% nos dá a ideia de aquela região da estrutura são zonas que existe liquidez ou um FVG, que é um imbalance, formado com um impulso de pernada, sempre atento à reação do preço. Ou seja, aqui ó, ele está falando que o preço está fazendo, só gerou liquidez, ó, tá vendo? Ele passou abaixo dos 50%, mas não tocou os 70%. Então, se ele não tocou os 70%, provavelmente ele vai vir tocar o 79 ou 88 da FIBO. Então, ele só gerou liquidez aqui e veio buscar a região dos 70, certo? Entre 70 e 90. É, já vi gente usando? Já vi. Funciona? Até funciona, mas vai depender muito disso aqui, ó. Ó, por que que ele vai travar no 70? Por conta dessa figurinha aqui, ó. O que que é isso aqui, Elton? Order block, né? Order block. Por quê? Porque teve um desequilíbrio e uma quebra de estrutura. Ou seja, então o preço vai ser forçado a parada aqui. Independente Uhum. se for a região do 50, do 68, do 70, do 79, do 88. Ou seja, se ele tem tudo isso, então o preço está sendo forçado a parar aqui, certo? Então não é exatamente por conta da região do 0,70, tá? Nem da Sim. 0,70, 79, 88, nada disso. Então, provavelmente
É que nem eles falam, quando para antes dos 50 ou entre 50, 61 e 70, ele só está gerando quando para no meio das regiões. Ele está só gerando liquidez para depois vir fazer essa captura. Acredito que isso funciona porque eu já vi e vejo bastante, mas a questão dele parar ou não nos 70 é por conta disso aqui, ó. Por conta da order block, com quebra de estrutura, com desequilíbrio no preço, tá? Certo. Não é porque ele tem que parar no 70 ou porque muita gente. Não, é porque vai ter isso aqui, uma order block, uma quebra de estrutura e uma região de fibra dentro da fibra, ó. Porque aqui, se a gente for buscar também, é uma região de fibra aqui nessa região, certo? Certo. O preço rompe 50% dessa estrutura, o preço falha em romper o swing point anterior, o preço volta para testar outra área abaixo de 50, e note que a falha 2 de romper o swing high nos deixa um ponto de indução. É, E também, ó, aqui ele vai denominando, ó, note que a falha, ponto 2 aqui em cima, ó. Ou seja, ele veio, falhou subir, caiu. A falha de romper o swing high, que é aqui em cima, o swing high, né, que é o último topo, nos deixa um ponto de indução, ou seja, aqui ficou indução, aqui ficou liquidez, certo? E nos deixa um ponto de indução no ponto um também, que é aqui, ó. Por quê? Porque ele parou antes dos 70. E também tem a mitigação da Fair Value, né? Fair Value, que nada mais é que o imbalance. Bem abaixo em um lower time frame, ou seja, um time frame menor. Basta analisar com calma e verificar a possibilidade do preço voltar, aqui o 3, ó, e fazer uma entrada com stop abaixo do fundo, do LOL, ou seja, daqui, certo? Então, é Certo. isso. A chave é você não andar de mãos dadas com múltiplos tempos no gráfico. Aqui ele mostra mais um exemplo, ó, no time frame menor, ó, onde o preço vem, volta, estopa, segura e vai embora, certo? Certo. Funciona também legalzinho. Aqui é só o inverso, né? Só o Uhum. inverso. Deixa eu ver aqui. Como toda regra, a exceção. Nesse caso, nós vamos usar 70% quando estivermos vendo que o preço rompeu os 50% e dentro de um gráfico menor, ele está nos dando indícios de que possivelmente que poderá subir um pouco até atingir algum point nessa zona ao qual existe liquidez. Então, é bom ficar sempre atento. Critérios para entrada. Aqui, ó, isso aqui que eu vou mandar lá no grupo para vocês para ficar muito bem salientado, tá? Isso daqui é tipo um checklist, tá, Elton? Do Ah, que tem sim. que ter para ter uma boa entrada. Esse aqui, ele ainda utiliza mais coisas, mas tem um outro lá que eu quero mandar que fica bem mais nítido, bem mais bonitinho para aquilo que a gente precisa. Ó, vamos abordar alguns critérios que utilizamos para fazer nossas entradas e aumentar a chance da assertividade. O BS, critério é muito pessoal, certo? Então, fique bem claro isso aí, tá, Elton? É bem pessoal. Eu tenho a minha forma, estou passando para você. Às vezes você vai utilizar alguma coisa minha, mas vai se adaptar dentro daquilo que você já entende, já conhece e já utiliza como sendo bom para você, beleza? E Beleza. você vai entender como passar o tempo vendo o gráfico. Eu vou mostrar o que a maioria dos traders consistentes adotam. Porém, ao decorrer de sua jornada, você pode colocar em suas análises outros meios para as suas operações. O interessante é que você seja lucrativo e não importa como. Ó, identificarmos um POI em um high time frame, né, um time frame maior, não vou tirar aqui esse de 4 a 8 horas, porque isso aqui não tem interesse desde a hora que você está operando não interessa, desde que você pegue num tempo maior e venha para o menor, tá? Uhum. Espere que o preço esteja tocando nesse POI em 15 minutos. Isso eu vou deixar porque realmente é interessante quando como as nossas entradas, a maioria é em 15 minutos, então espere que o preço esteja tocando no POI que você demarcou lá em 4 horas, que ele chegue em 15 minutos. Procure por regiões que não foram mitigadas, ou seja, testadas ainda. Refine para 5 minutos e verifique se está acontecendo quebras de estruturas, chau e boss ou flip,
tá? Que é quando a gente precisa de uma confirmação que você não quer fazer a entrada no toque, você quer fazer, não quer fazer uma entrada de risco, que foi o que a gente viu agora, quer fazer uma entrada com confirmação. Então, Uhum. você vai refinar lá para 5 minutos e ver a quebra de estrutura. O preço irá criar outro POI em 5 minutos, tá? E dessa vez, em um tempo gráfico menor, em 5 minutos e até 1 minuto, faça uma execução em 1 minuto ou em 30 segundos após a confirmação do shell do POI em um time frame menor. Ou seja, após a quebra de estrutura, após o toque no POI dos 5 minutos, aí você vai fazer a entrada. Verifique as quebras de estrutura dos tempos gráficos maiores. Exemplo, 1 minuto quebrando 5 minutos, 5 minutos quebrando 15, por aí vai. Sempre procure por indução próximo a essas zonas. Porque a indução vai fazer com que o preço chegue até a sua região. Porque se ela não tiver indução próxima à sua região, ela nunca vai chegar. Por quê? Porque se ela não tem indução, ela não tem interesse. Se ela não tem interesse, o preço não busca, certo? Então, ó, esse critério é universal e é o mais utilizado. Marcar POI, esperar a reação, esperar o chau, refinar e esperar as quebras de estrutura e aguardar o preço ficar alinhado. Ou seja, tudo isso de uma única forma é mais chance de você ser assertivo dentro do mercado. O preço alinhado é quando diversos tempos gráficos estão apontando na mesma direção. Ou seja, 4 horas, 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto em bullish ou bearish e em áreas de P&D. O que é? Pontos de interesse para alvos mais longos. Ou seja, 4 horas, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, ele tem que estar apontando tudo que o preço vai cair. Isso é aguardar o preço ficar alinhado, certo? Então, vou Certo. mandar essa colinha lá no grupo, tá? Mandar essa colinha no grupo. Vou mandar já. Foi aí? Não, não foi, peraí. Um, dois, três. Peraí, ó. Vou ter que trazer ele lá pro... Bom, eu vou abrir ele depois com o meu Word aqui para copiar e mandar lá para você, tá, Elton? Aí eu vou copiar ele e já vou copiar o outro tipo de PDFzinho, ou de, como que eu falo? De instruçãozinha lá para poder verificar as entradas, fechou? Fechou. Ó, isso aqui, ó, nada mais é que exemplinhos, ó. Um tempo de 4 horas, certo? Um POI de 4 horas. Aí lá em 15 minutos, ó, 15 minutos o preço veio e fez a quebra, ou seja, um chau em 15 minutos. E lá em 15 minutos refinado, ó, a gente vai ter outro ponto de interesse. Ou seja, dentro desse ponto de interesse refinado, a gente vai ter outra order block, outro desequilíbrio e outro chau. Ou seja, a partir do momento que ele fez esse chau, ele tem que gerar outro gatilho em 5 minutos e por aí ele vai. E aí ele vai toda vez se estranhando e expandindo. Porque toda vez que ele entra numa região de interesse, ele se estranha e espelha o preço, joga o preço para fora, certo? Então, é isso aqui que é Certo. ter todo o tempo, o alinhamento de fluxo todos juntos, certo? Então, ó, 4, 15, 5, 1 e foi embora o preço. Mas aqui, ó, se a gente está em 4 e em 15 minutos ele já fez esse coisa aqui, ó, esse alinhamento, aqui já está uma ótima entrada para a gente, porque aí depois a gente já sabe que em 5 ele vai vir fazer a mesma coisa, em 1 ele vai fazer a mesma coisa e vai ir embora o preço, certo? Aqui ele mostra para Certo. a gente, ó, também temos que olhar todo o contexto por trás, horário, fusões, notícias, sessão, estruturas macros, estamos numa retração, um impulso, uma pernada maior ou não, pontos de indução, liquidez interna versus externas e etc. Ou seja, aqui, ó, tem que estar tudo bem alinhadinho para que a gente tenha aqui, ó, tá vendo, ó? Um trade bem longo, um trade visando times bem maiores, certo? Ó, critérios macros importantes para ajudar a identificar entradas num tempo gráfico menor, ó, são as estruturas, a principal direção do mercado e de todo o trabalho para análise saber em que estruturas estamos,
Veja qual a direção do mercado naquele momento e tenha em mente se está prestes a entrar a favor ou contra a tendência macro. Supply e demanda é outra região, um conceito que será primordial sabermos nossos alvos e possíveis entradas. Cada entrada que iremos fazer baseia-se em supply e demanda, pois é onde iremos identificar se o preço está vindo ou indo para uma dessas zonas e quem está no controle, certo? A terceira, eficiência do mercado. Usamos a eficiência do mercado junto com os itens 1 e 2 dessa lista. Devemos saber a eficiência que o mercado se encontra no mercado no momento da execução. Quem está sendo eficiente em quebrar estruturas e proteger suas regiões. Ou seja, o que é ser eficiente? É isso aqui, ó. Opa. Ou seja, os fundos tá protegendo a sua região, então eles estão sendo eficientes em fazer quebrar os topos, certo? Então é isso aqui que Certo. ele quer dizer em ser eficiente, tá? Quarto ponto, liquidez. É claro que não poderia faltar o gás no mercado. A liquidez é a forma mais importante de sabermos o horário correto de fazer uma entrada. É após a varredura dos stop losses que preferimos fazer uma bela operação. Sempre procure pontos estratégicos que são criados próximos a apoio e sempre espere a captura desse nível para verificar a possibilidade de uma entrada. Ou seja, se a gente tem um POI aqui, ó, se a gente tem um ponto de interesse aqui, ó, se a gente tem um ponto de interesse nessa região, a gente vai esperar a indução, certo? Que foi a trava aqui, ó. Captura dessa indução, aí será um dos melhores momentos de entrada, certo? Então, a gente precisa ter todo esse feeling, ó. Exemplos, nem sempre nossas entradas vão se basear em tocar em um high time frame, ou seja, um time frame menor, ou num POI diariamente. Muitas vezes será o toque do toque nessas zonas. O primeiro toque pode ser mais arriscado do que um segundo teste na região. Vou mostrar alguns modelos de entradas que aparecem diariamente no gráfico, mas o critério que nós adotamos como um método primordial, pois dentro dessa esfera nós temos as quebras de estruturas, toque em zonas, shaw ou flip e etc. Então, ponha em mente que esses critérios básicos que expliquei anteriormente nós devemos ter na mesa no momento das entradas. Eu posso desenhar inúmeros modelos de entradas aqui, mas a ideia não é aprender modelos, e sim entender o porquê que se formam. Ó, exemplo 1. Ó, vou ir falando para você, ó. Teve uma acumulaçãozinha aqui, fez a saída, ó, houve um movimento bullish agressivo após o preço ficar lateral criando liquidez, ou seja, ó, o preço ficou lateral criando liquidez e teve um movimento bullish. A retração desse movimento é para preencher o imbalance e deixar indução para a volta, ou seja, aqui, ó, criou a indução, certo? Ó, segurou, segurou, ó, criou a indução, fez aqui o arremate e fez a volta, certo? Ó, criação de mais indução próximo ao topo mais alto dessa estrutura, capturou a liquidez com o stop hunt, que foi essa pernada aqui em cima agressiva, e o stop loss poderia ficar a 10 pips acima do SH, ou seja, do stop hunt, ó, o stop hunt está aqui, fiz a entrada, 10 pips acima, certo? Exemplo 2. Criação de liquidez mais order block 2.0. Ou seja, ó, o preço vem aqui, a gente tem a order block aqui, certo? O preço Uhum. faz o quê, ó? Gera liquidez, certo? Desses topos. Volta, gera liquidez de 3 topos. Volta. O que que ela faz? Captura a liquidez e busca a order block. A partir do momento que ela buscou a order block, ela quebrou a estruturinha aqui, ó. Quebrou a estruturinha, gerou uma nova order block, uma nova quebra de estrutura, buscou. Aqui sim a gente tem times alinhados, né? Que é todos os tempos ao mesmo favor, e aí jogou o preço para baixo, ó. Uma zona institucional, uma order block nessa área, pois a partir daí, desse ponto, houve um movimento de baixo, ponto 1. Aí no ponto 2, o preço descansa criando uma loja de estrutura e faz uma retração. No ponto 3, eles criam liquidez e indução, pois precisavam voltar na zona criada no ponto 1 aqui em cima, certo?
o toque na região institucional e o preço continua na trade line. No ponto 4, né? Aí no ponto 5 a entrada é exatamente na zona criado com o primeiro toque. Refine para um tempo menor e observe as quebras de estrutura e toque em região criada num time frame menor. Então, é basicamente isso, Altão. Se a gente for ficar fazendo aqui, a gente vai ficar fazendo o dia inteiro. Por quê? Porque esses exemplos aqui são os que mais acontecem, ó. Então, é tudo aquilo que eu falei para você. Se a gente tiver bem mapeadinho, se você colar em cima do seu computador aí uma folha com toda esse índice, essa relação de coisas para você poder fazer uma entrada, toda vez que você for fazer uma entrada, você fala, opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui para cima. Olhou para cima no computador, viu lá que não tem. Você não identificou o POI, ou você identificou o POI, não tem uma fibra de retração, não teve a quebra de estrutura, não fez o alinhamento de times, não vou entrar. Beleza. Você fica de fora, evita de perder dinheiro, mas também evita de ganhar dinheiro, mas também evita de perder dinheiro, certo? Agora, a partir do Certo. momento que dentro desse checklist aqui, ó, tá todo mundo ok, aqui tá 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 ok, tá ok, maravilha. A chance de você ganhar dinheiro com essa movimentação aqui, ó, é muito grande, certo? Agora você fala Certo. assim, pô, Luquinha, e se eu tiver assim, ó, aqui ok, aqui ok, aqui ok, aqui ok, sei lá, qualquer um aqui, ó, aqui não bateu e aqui bateu. Ou seja, o que que acontece? Você vai analisar e vai entender que essa entrada sua é uma entrada de risco. Por quê? Porque você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis confluências, mas tem duas que está indo contra. Mas não é porque tem duas que está indo contra que vai invalidar a sua operação. Por quê? Porque somente essas duas aqui não invalida nada. Da mesma forma que uma só não invalida. Agora, se você Uhum. tiver, ó, uma, duas, ok. E ó, o resto aqui, tudo aqui, ó. Negativo, 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 negativo. Qual que é a chance disso aqui dar errado? É muito grande. É muito grande. Por quê? Porque você tem duas confluências boas, duas confluências positivas para uma, duas, três, quatro, cinco, seis negativas. Entendeu? Então é por isso que eu falo. Coloca aí imprime uma folhinha, coloca em cima aí do computador e fala, mano, eu só vou entrar se eu tiver esse tipo de informação. Se eu tiver esse tipo de informação, eu entro. Se eu não tiver, eu não entro. Por quê? Porque você vai conseguir ser muito mais assertivo ao decorrer e ao longo do tempo, certo? Vai demorar Certo. um pouquinho mais para você fazer as entradas? Vai, às vezes você vai passar 15 dias, 20 dias, 25 dias sem conseguir fazer uma entrada. Mas a hora que você fizer, vai ser aquela entrada que você vai recuperar tudo esses 25 dias para trás de sem operação. Entendeu? Você vai falar, pô, fiquei sem operar, não fiz $1, mas essa que eu fiz hoje me rendeu $500. Então, tipo assim, tudo que você evitou de perder lá nesses 25 dias para trás, você ganhou tudo num dia só. Entendeu? Uhum. Mano, alguma dúvida, Elton? Não, não, mano, tranquilo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa importante. Isso aqui, ó, mercado asiático, captura de liquidez, isso aqui não tem importância, isso aqui não faz diferença, na verdade, né? Ásia Rede também não. Então, essa aí foi nossa aulinha bônus, Elton. Para finalizar e matar esse livro aqui, mano, que é um livro muito bom. Depois eu vou. Depois não, acho que eu já até mandei para vocês, né? Não, Não? Então eu já pra vou mim não. disponibilizar, vou deixar lá no grupo. Por quê? Porque, mano, ele serve muito, principalmente quando às vezes a gente está com dúvida, fala, pô, mano, deixa eu rever tal conteúdo. Aí você volta lá e vai conseguindo gravar ele na mente. Fechou? Pô, fechou, meu parceiro. Parça, espero que eu tenha conseguido agregar o conhecimento, no seu conhecimento aí. Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Pô, com certeza, mano. Peço aí que, se tiver alguém interessado próximo a você aí que está mexendo com o mercado financeiro, se você puder indicar aí para estar Opa, fazendo a mentoria comigo, demorou? demorou, parceiro. Vou agradecer bastante. E é isso aí, meu parça. É nóis, parceiro. Mentoriazinha aí concluída. Da Espero de hora. verdade ter conseguido ajudar aí, tá, Elton? De alguma forma. Não, conseguiu O muito, mínimo que velho. seja, mano, para poder colocar na sua cabeça aí um pouquinho daquilo que a gente trabalhou aí ao longo desses meses. Demorou? Pô, demorou, parceiro.
Valeu, Elton. Obrigado, meu parceiro. Qualquer dúvida, mano, pode me chamar lá no WhatsApp, pode mandar no grupo, pode mandar no meu, no meu privado lá, que às vezes é mais fácil de eu responder. Demorou? E é que nem eu falei, se tiver alguém aí interessado que quiser fazer esse tipo de mentoria aí, quiser aprender um pouquinho mais, pode mandar chamar nós aí que nós vai estar à disposição, beleza? Pô, beleza, cara. Valeu, Elton. Um abraço, meu parça. Fica com Ô, Deus. meu Boas parça, fica com operações Deus aí. também. Até mais. Todo tipo de operação que tinha que pegar, manda lá no grupo para nós Ah, ficar por demorou. dentro. Agora eu vou começar a pegar firme pra fazer as entradas mesmo, cara. Porque eu tô mapeando, mas não tô entrando, cara. Fechou, não, mas